Boa noite a todos. Meu nome é Rafael e essa é mais uma videoaula do nosso curso de linguagem de programação em C. Hoje eu vou falar sobre os operadores relacionais, os operadores lógicos e a estrutura condicional switch case. Bom, os operadores relacionais são aqueles que realizam comparações entre variáveis. A gente tem o maior que, o menor que, o maior ou igual, o menor ou igual, o diferente ou igual a. São usados para fazer comparações. Os operadores lógicos servem para a gente adicionar mais comparações, né? As nossas funções if ou as nossas funções condicionais. Bom, digamos que a gente quer um programa que peça 2 números para o usuário e o programa retorne o maior desses 2 números. Qual é o maior? Bom, como que eu vou fazer isso? Eu vou usar o if-else por enquanto. Vou começar um projeto aqui. Novo. Projeto. Projeto C, console application. E vai se chamar substituir os operadores lógicos. Salvar aqui. Vou tirar essa parte que a gente não precisa. Colocar void main. Tirar esse return. Vamos lá, temos as bibliotecas incluídas e a função main. Para começar, eu vou colocar 2 variáveis, né? Int número 1, vou colocar só num1, num2 para adiantar. Vou colocar mais um int aqui, que ela vai receber o maior número. Não, melhor, eu vou imprimir direto na tela. Qual que é o maior e qual que é o menor. Primeiramente eu vou pedir para o usuário digitar o número, o primeiro número. Opa, printf não tem isso aqui não. Só ponto e vírgula mesmo. Printf, digite o primeiro número. Com 2 pontos, um espaço para ficar bonito. Vamos no scanf. %d, que é inteiro, e número 1. Printf digite o segundo número. Outro scanf. Eu coloquei maiúsculo, não pode. Lembrando que o C é case sensitivo, então ele diferencia maiúsculo de minúsculo. Número 2. Ok. Agora eu vou começar a comparar. Se o número 1 for menor ou maior, né? Maior que o número 2, então eu vou
Então, printf o maior número é %d ponto, colocar barra n para ele descer uma casa. E aqui eu coloco a variável. Então aqui, se o número 1 for maior que 2, o maior número é número 1. Bem simples, né? Ponto e vírgula. Se não, else, né? Se não, se, else if. Número 1 for menor que número 2, printf o maior número é %d ponto barra n número 2. Agora, se não for nenhuma das condições, a gente vai ter o else, que vai pedir um printf os números são iguais. Porque se ele não for nem menor nem maior, os números vão ser iguais. Esse abre e fecha colchete aqui, é bom sempre colocar depois do else if. Quando é só uma instrução igual é aqui, só o printf, não tem necessidade. Eu vou rodar esse else aqui dessa forma, ele vai funcionar normalmente. Vamos executar e ver o que acontece. Eu vou digitar 3. Opa, deu um erro aqui. Ele não está gravando. Ah, tá. É que eu não coloquei o endereço de memória aqui no scanf. Tem que mandar o endereço de memória. É bom que aconteça esses erros, que se caso acontecer com vocês, você já sabe o que pode ser. Vamos executar de novo e testar. 3. Agora deu certinho. E 4. Então, o número 1 vai ser 3 e o número 2 vai ser 4. O maior número é 4. Agora eu vou fazer o inverso. Eu vou colocar o maior número primeiro. É 5 e 2. O maior número é 5. Caiu na primeira condição aqui. Agora eu vou colocar os números iguais. É 4 e 4. Os números são iguais. Certinho? Bom, aqui a gente usou o maior. Antes a gente usou nos exemplos anteriores com o Hélio. O Hélio usou muito o igual, né? E compara se os dois números são iguais. Aqui eu já comparei se são maiores ou menores. Bom, eu posso colocar aqui maior ou igual. E aqui menor ou igual. Não. Senão vai dar erro. Na teoria eu não precisaria fazer esse else if de novo, né? Se eu já colocar maior ou igual lá em cima, eu só vou colocar um else aqui, ó.
Maior ou igual, eu vou colocar um else. Se ele for maior ou igual, o número maior é 1. Aí eu tenho que colocar ou os números são iguais. Se não, o número 2 vai ser maior. Vamos testar. 3 e 4. O número é 4. Agora 3 e 2. O maior número é 3 ou os números são iguais. Aquele U lá é porque ele não aceita acentuação. Vou colocar um EH aqui para ficar mais legível. Vou colocar dois números iguais agora só para testar. Três e 3. O maior número é 3 ou os números são iguais. Bom, da mesma forma eu poderia fazer um diferente. Que aí ele vai comparar se os dois números são iguais ou diferentes. Então, eu vou colocar aqui diferente. E vou mudar a resposta também, né? Mudou o exercício, vou mudar a resposta. Porque ele vai só comparar se é igual ou diferente. Os números são diferentes. Aqui os números são iguais. Bom, não vou precisar disso aqui, né? Que é a variável, não vou precisar da variável nesse caso, porque eu não vou imprimir a variável. Só vou imprimir na tela essa mensagem aqui, essa string. Vamos lá. Se eu coloco dois números iguais, ele me fala que o número é igual. Se eu coloco dois números diferentes, ele vai falar que o número é diferente. Bom, isso tem muita função prática. Mas agora, digamos que eu quero 3 números, eu vou pedir 3 números para o usuário. Eu vou descobrir qual dos 3 é o menor. Como que eu vou fazer isso de uma forma rápida? Eu poderia fazer várias comparações if, mas isso vai demorar. Printf digite o terceiro, vou fazer igual a todos, né? Terceiro número. Vou fazer o scanf. %d é comercial número 3. Eu tenho que declarar o número 3 aqui em cima também para não dar erro. Certo. Como que eu vou fazer para verificar isso de uma forma rápida? Ao invés de eu fazer vários ifs, eu poderia fazer se o número 1 é menor que o número 2, aí eu quero descobrir qual deles é o menor, né? Deixa eu fazer mais uma variável lá em cima, vou apagar essa parte aqui, fazer mais uma variável aqui, que vai receber o menor. Vou
colocar até o menor igual a 0 para iniciar ele. Não tem necessidade não. Vamos lá. Menor vai receber o número 1, que é o menor. Aí eu poderia fazer aqui mais um if, comparando agora o número 2 com o número 3 e ver qual que é o menor. Número 2, número 3. Então, menor vai receber número 2, se for verdadeiro. Aqui eu poderia fazer um else, porque se não cair esse if de cima, ele vai colocar o número 2 dentro do menor. Mas aí ele faria muitas comparações e não tem essa necessidade. A gente pode fazer direto. Eu vou apagar isso aqui tudo. Vai ser mais rápido eu pegar e usar o operador lógico, no caso o i. Então eu quero saber se o número 1 for menor que o 2 e o número 1 for menor do que o número 3, isso quer dizer que o número 1 é o menor. Se não, né? O número 2 for menor que o número 1 e o número 2 for menor que o número 3, então o menor vai ser o número 2. Se não, o menor vai receber o número 3. Porque se não cair nenhuma dessas condições, o número 3 é o menor. E na hora que ele for imprimir, que é o que eu vou fazer agora, printf número o menor número é percent d, coloco o menor aqui. Pronto. Agora a gente testa, né? Aperta F11. Opa, deu um erro aqui. Eu esqueci do ponto e vírgula aqui. Sempre acontece. Então vamos lá, eu vou imprimir em ordem, na ordem aqui, ó, 1, 2, 3. O menor número é 1. Agora se eu executar novamente e colocar 2, 1 e 3, ele vai pegar o menor número 1. Lembrando que aqui ele vai estar guardando o número 1 na número 2, lá na variável número 2. Então ele está fazendo a comparação e caiu nessa condição aqui. Agora a gente vai deixar o 1 por último,
apertar F11. Eu quero 2, 3 e 1. Ele realmente me falou que o número 1 é o menor. Está certo, é isso mesmo. É muito mais rápido eu fazer assim, utilizando o i, do que se eu fosse fazer um if else para cada número, para cada comparação. Teria que escrever muito código e isso era inviável. Bom, os operadores lógicos funcionam para isso. O ou, ao invés do i, se eu quisesse que ele fosse ou número 1 menor que 2 ou número 1 menor que 3, aí eu iria colocar assim. Seria o ou. Mas aí já é para outro exercício. E essa negação aqui, inversão do resultado booleano, é que se eu não quisesse que isso aqui ocorresse. Por exemplo, se eu pegasse isso aqui tudo aqui, ó, e invertesse. Aí eu poderia colocar aqui, por exemplo, um maior ou igual. Maior ou igual. Que se eu não me engano vai funcionar. Se eu mandar rodar ele vai funcionar. Não é o melhor jeito de fazer isso aqui, mas vai ter algumas vezes que você vai precisar de ter o resultado negado. Se eu digitar aqui 1, 2, 3, ele continua me retornando que o 1 é o menor número. Porque ele pegou essa condição e negou ela. Então isso aqui vai retornar falso. Porque o número 1 não é maior ou igual do que o 2, ele é menor. E aqui também vai retornar falso. Só que ele pegou esse falso e inverteu em verdadeiro aqui. Então essa condição do if foi verdadeira e o menor recebeu o número 1. Aí no final aqui ele imprimiu o menor número 1 para mim. Então é para isso que servem os operadores lógicos. Bem, dando sequência aqui à nossa aula, eu vou falar agora sobre a estrutura condicional switch. O switch é um comando em C que serve para fazer testes condicionais, testando igualdades, onde podemos usar várias opções de comparações. Assim como o nosso conhecido par if-else, o comando switch também serve para fazer testes condicionais. Imagine que você quer testar um valor digitado pelo usuário com 10 números. Você poderia fazer com if tranquilamente, porém seu código faria enorme. E você teria que digitar várias vezes if. Visando reduzir isso, vamos aprender como usar o comando switch para criar menus, por exemplo, onde iremos exibir uma série de opções, o usuário vai escolher uma e vamos saber qual opção ele escolheu através do comando switch. A sintaxe do switch é a seguinte. Você vai digitar switch e especificar a variável. Você vai abrir os colchetes e colocar o primeiro caso, ou case. Você vai digitar qual opção que é. Colocar a primeira opção de comparação. Aqui você vai colocar quais serão os comandos que vão ocorrer caso essa condição seja verdadeira. E esse break. O break interrompe a execução do switch assim que ele encontra a opção certa, a opção que você digitou lá em cima, a variável. Então, se ele for a opção 1, ele vai executar o que tiver aqui e parar. Se ele for a 2, ele vai executar o que tiver aqui e vai parar. Se ele for a 3, ele vai executar aqui o que tiver aqui e vai parar. Caso não for nenhum, ele
vai fazer o comando que você colocar embaixo aqui, na frente do default. Usando o mesmo exemplo da última aula, que é o da janela, se está chovendo ou não, a gente vai fechar a janela ou não. Como aqui a gente só tem o 1 e o 2, então é mais fácil usar o switch case, porque você só tem essas opções. Quando você tem comparação, por exemplo, se um número é maior que o outro, se o número é menor, se ele é diferente, não cabe usar o switch case. Agora, se você quer fazer comparação quando você já tem o resultado, as opções que o usuário pode colocar, por exemplo, 1, 2, nesse caso aqui, ele só vai digitar 1 ou 2, ou 3, ou 4, um valor específico, é mais fácil você usar o switch. No caso daqui, ele vai perguntar, está chovendo? Digite 1 para sim ou 2 para não. Ele vai ler, né? Aí, então, o switch vai pegar essa opção, que é a variável que ele leu, e comparar com os casos que você colocou. No caso aqui, 1 ou 2. Se for 1, ele vai fechar a janela, quer dizer, está chovendo. Se for 2, ele vai fechar a janela também. É melhor prevenir do que remediar. E se não for nenhum, ele vai mandar uma mensagem de erro. Vai falar, você digitou um número inválido. Agora, dá para usar também o switch sem o break. Por exemplo, nesse exemplo passado, você viu que somente um dos cases era selecionado para cada operação que efetuarmos. Porém, isso só ocorre por conta do break em cada case. Se você tirar o break, o switch identifica o case que é igual à opção, executa ele e todos os que estão abaixo, até o fim ou até encontrar um break. É como se os cases se acumulassem. Exemplo. Aqui, ó. Caso eu tirar o break aqui, ele vai fazer esse printf e esse printf também, caso o 1 for verdadeiro. Se o 2, se a opção aqui for 2, aí ele só vai fazer esse aqui mesmo. Num outro exemplo aqui, ó. Suponha que você traz uma conta. A cada mês você deixa de pagar. Cada mês que você deixa de pagar, será cobrado 1% de juros no valor inicial. Ou seja, se você atrasar um mês, vai pagar 1%. Se atrasar 3 meses, vai pagar 3%, etc. Vamos supor que você pode atrasar no máximo 5 meses. O programa pede como entrada 2 valores. Um float inicial e um inteiro, né? De 0 a 5, que vai ser o número de meses que você atrasou. Agora a gente vai fazer um programa em C que calcule isso. Vamos começar aqui, né, com um novo projeto. Projeto em C. Vamos usar aqui o switch. A gente pode apagar, né, essas funções aqui. Vou colocar vazio aqui, void. Para não retornar nada. Ok. Vou deixar essas bibliotecas aí. Primeiramente eu vou criar aqui as variáveis, vou declarar minhas variáveis. Então eu quero de float, eu preciso do valor inicial, do valor final e dos juros, que ele vai fazer a conta. Juros. Eu vou iniciar esses juros com 0 já. Eu vou criar um int com o número de meses de atraso. Eu vou perguntar para o usuário. Qual o valor da dívida? Tem que tirar o acento e mandar fazer o scanf.
scanf. %f, porque agora é float, e o valor inicial. Printf. Qual o número de meses de atraso? Vou fazer outro scanf. Colocando %d, porque aqui já vai ser inteiro. Meses. Lembrando que no switch, aqui ó, o valor que você colocar na opção tem que bater com o tipo de variável que você vai comparar aqui no case. Por exemplo, nesse caso aqui eu vou colocar um int, então o int eu posso colocar direto aqui. O float eu tenho que colocar em ponto flutuante. Se fosse um char aqui, eu ia colocar entre aspas simples. Se fosse aqui uma string, eu iria colocar aqui aspas duplas. No case, entre aspas duplas. Vamos lá. Switch. Meses. É como se eu estivesse escrevendo se meses. Agora eu vou fazer os iguais. Case 5. 2 pontos. Eu vou querer que o juros sejam incrementados. Então, se ele está em 0, ao que chegar aqui ele vai ser incrementado em 1. Seria o mesmo que eu estivesse fazendo juros, recebe juros, mais 1. Mas é mais fácil eu escrever só juros, mais. Case 4. Juros, mais. Case 3. Juros, mais. Opa. Case 2. Juros, mais. Case 1. Juros, mais. E um break aqui, porque aqui eu quero que ele pare. Se chegou no 1, eu tenho que parar, né? Se caso, aí no caso não for nenhum, tem o default. Tem um L aqui. Default. Eu vou mandar ele fazer um printf. Para informar para o usuário que digitou um número errado, inválido. Você digitou um número inválido. Então aqui fora do switch agora, eu vou fazer as operações para calcular os juros. O que ele faz nesse caso aqui? Se caso for 5, então ele vai contar mais 1. Vai executar o de baixo de novo também, mais 1. Então vai dar 5 no final da conta. Se for só 4, ele vai pular esse aqui e vai executar 1, 2, 3, 4. Se for 2, ele vai executar só aqui. Então ele, no final aqui, o juros vai ter o valor 2. A ideia de não colocar o break é essa. Então aqui eu já vou imprimir aqui, ó, o valor dos juros. Quantos por cento de juros que deu.
os juros são percent ponto 2F percent, porque eu quero percent de verdade, e ponto. E aqui eu coloco juros. Vai dar 5%, ou 4% ou 3%. E aqui agora eu quero calcular o valor final. Então, valor F vai receber o valor I multiplicado por 1 mais o valor de juros dividido por 100. Não ponto e vírgula. Agora eu vou fazer outro printf. Vou até colocar um barra N aqui para não dar problema. Enquanto é barra N. Printf. O valor final. O final é percent ponto 2F também. Vai aparecer só duas casas decimal, eu coloco esse ponto 2 aqui. Ponto 2F e valor F. Se tudo estiver correto, eu vou mandar executar aqui, ó. E ele vai... Opa, deu um probleminha aqui. O valor I não foi declarado. Ah, porque eu usei valor maiúsculo aqui, ó. Não pode. E aqui embaixo eu usei valor minúsculo. Agora vai. Opa, lá em cima também usei. E não coloquei de novo o comercial para indicar o valor da memória. Eu tenho que mandar como parâmetro aqui o endereço de memória da nossa variável. Agora acho que vai. E a gente coloca aqui. Vou colocar a validade de 100 para poder ficar mais fácil de a gente comparar. No de mês de atraso foi 4. Espera-se que o resultado seja 104. Certo, os juros são 4%, o valor final 104. Certinho. Vou executar de novo. Colocar 100. E o número de meses, 2. 102. Certinho. É isso aí. Se caso eu colocar break em outros, por exemplo, aqui, opa, break, ele vai parar aqui. Então, se eu colocar 5 ou 4, ele vai dar 2 ou 1. Nesse caso aqui não é muito legal, porque não faz sentido. Mas como a gente pode ver lá no caso da janela, faz sentido eu usar de vez em quando o break, porque ele não precisa executar o restante. Por exemplo, se for a opção 5 do menu, ele vai executar só a função do que está lá especificado no 5, o que era o 5 para fazer. Espero que vocês tenham gostado, assim a gente termina mais esse módulo. Na semana que vem tem o módulo final com os métodos de repetição. Até lá, um abraço, muito obrigado.